Bom, pessoal, nesse vídeo nós finalmente vamos dar início a uma abordagem mais prática sobre o Vue.js e nós vamos trabalhar aqui os aspectos principais de uma aplicação Vue. Então vamos lá para o código. Então, para criar uma aplicação Vue.js, você usa esse método. Então ele é o pontapé inicial, você precisa criar uma app e aqui dentro desse objeto você passa como opção. Essa opção na verdade é o componente raiz, a gente vai falar bastante de componente quando falar de Vue, então é o componente root, ele ajuda a configurar a sua aplicação. Porém, para que a aplicação funcione, você precisa de um elemento um ponto de montagem no HTML, né, na árvore DOM, e aqui, no caso, eu estou passando o elemento que possui o ID igual a app. Então, isso é bem comum, é meio que padrão, você dá o ID app para uma div ou uma seção, o que quer que seja, é nesse ponto que vai ser montado a sua aplicação Vue. Então, o componente root, você pode criar ele separado, ele é o ponto de montagem, né? É ele que vai ser usado para ser montado no HTML, no elemento HTML que você informar. Então, dentre outras coisas, ele vai ter um conteúdo HTML, mas tem outras coisas mais. Você pode criar ele separado assim. E na hora que você está criando uma app, você pode concatenar chamadas de métodos, porque esses caras vão retornando o app, e você pode registrar, por exemplo, componentes, diretivas, plugins. Esses caras são chamados de elementos globais porque eles vão estar disponíveis em toda a aplicação. Eu falo isso porque você pode, por exemplo, ter componentes que são visíveis só para alguns componentes, algo desse tipo, uma parte do escopo. Ao criar uma aplicação, você consegue fazer essa configuração a nível global. Aqui eu estou registrando um componente, que eu estou chamando de Search Input, estou registrando, criando uma diretiva e um plugin. Então é assim que você vai configurar uma aplicação Vue. E sempre, ao final, você tem que montar essa aplicação. Quando você dá o mount, ela não retorna. Aí o retorno aqui é diferente. Você não pode usar o mount e concatenar depois. Certo? Mas, enfim, são detalhezinhos. Então, continuando aqui na criação, a maneira que o componente raiz ou qualquer componente expõe dados é por meio da função data. Certo? Então, por exemplo, aqui dentro do meu app, ó, veja que eu tenho um método chamado data e ele tem que retornar um objeto. Então, você pode até ter código ali, mas esse objeto que ele retorna, chave raiz, é que determina quais são os dados que vão estar visíveis naquele componente. Certo? E ao fazer isso, o Vue automaticamente rastreia esse componente. Ou seja, eu quero dizer que ele vai observar esse count, ele tem um watcher, né, que a gente vai ver mais à frente o que é. Mas ele tem um cara observando esses dados que estão dentro desse objeto retornado pelo data, e sempre que ele mudar, ele vai refletir na interface que precisa desse dado, certo? Além do data, a gente tem mais coisa aqui. A gente pode ter methods, pode ter props, pode ter computed. Então, utilizando a Option API do Vue, eles chamam cada um desses caras de Option. A gente vai ver mais à frente como é que a gente usa, o que são esses caras, para que eles servem, tá? Precisa se prender isso agora. E novamente eu tenho que montar esse cara. Quando eu monto esse cara, ele me retorna um objeto que a gente costuma chamar de VM de View Model, certo? Mas o nome da variável tanto faz, obviamente. Mas a partir dela, eu posso acessar, eu posso acessar os dados que estão no data, certo? Então, por exemplo, aqui eu posso dar um console.log vm.count, ele já vai acessar aquele count que está dentro do data. O Vue faz isso de forma transparente para você. Então, aqui você teria o valor de 4, você poderia alterar, etc. Um aspecto muito importante para o funcionamento do Vue é entender como é que funciona a parte de data binding, interpolação e diretivas. Então, aqui vamos, por exemplo, o mesmo aplicação que eu tinha antes, uma aplicação somente com componente root, que eu tenho um count exposto. Então, montei esse cara, peguei o ViewModel, certo? E a forma mais simples de declarar esse ViewBind, né? Esse data bind entre count e a minha aplicação, a minha view,
é usando a interpolação, que é essa sintaxe de bigode, que é duas chaves abrindo e duas chaves fechando. Então, vamos ver aqui um exemplo. Suponha que eu tenho aqui esse span, tem um message count. Então, aí eu defini que existe uma condição de dependência entre count e essa parte da view. Então, sempre que eu mudar o count, essa view vai ser atualizada. Então, é assim que eu declarei, vamos dizer, o meu data bind. Então, é chamado de interpolação, mas a gente não usa muito esse nome. Mas lá na documentação você vê que é interpolação. Então, como resultado, ao montar a aplicação, eu teria lá no espaço reservado, nesse elemento que tem o ID app, a renderização está seguida esse spam, que ia ser renderizado dessa forma, message 4. Então, se após isso eu pegasse meu vModel e desse um incremento no count, o que ia acontecer? A mensagem ia ser, o spam ia ser automaticamente atualizado, certo? Então, é assim que funciona essa interpolação, porém, ela não funciona para atualizar elementos HTML. Então, por exemplo, eu não poderia atualizar, vamos supor que o meu spam aqui tivesse um ID e eu quisesse que o ID variasse de acordo com o count. Eu não conseguiria fazer lá ID igual, abre aspas, abre chave, count, fecha chave, fecha chave. Para isso eu preciso de diretivas. Então aqui eu vou dar só um exemplo de diretivas. Eu vou deixar o material aqui para consulta no slide com as várias diretivas, mas a gente vai focar bem nelas quando for para a parte prática, ao final dessa série de vídeos. Então, novamente, a mesma app, e agora eu vou usar a diretiva que é chamada de VIF. As diretivas no Vue.js, elas têm esse prefixo V-hífen. Então, VIF, vocês podem chutar. Aí, ó, é uma diretiva que vai, nesse caso, ele só vai renderizar esse parágrafo caso a minha condição, que é o sim, seja true. Então, nesse caso, vai funcionar, certo? Ele vai fazer a vinculação aqui entre essa parte da view, esse parágrafo, com esse dado. Então, sempre que o sim mudar, se ele mudar para falso, o parágrafo some. Certo? Então, aqui eu estou sendo um data bind e eu faço a vinculação com atributos. Então, basicamente, o que isso vai me garantir é que qualquer mudança no sim, se ela afetar, se ela tiver mudanças, se ela afetar alguma parte da view, esse efeito colateral da mudança vai ter que ser aplicado na DOM verdadeira. Né? Eu tenho uma DOM virtual e é isso que ele vai garantir. Ele vai garantir que, caso haja uma mudança no caso desse objeto dentro da diretiva, se ele tiver que alterar a view, ele garante que ela vai ser alterada, certo? Então, por exemplo, aqui, se eu faço vm.simFalse, automaticamente o parágrafo sumiria. Então, esse aqui é só um exemplo de diretiva. A gente tem diretiva para renderizar listas, fazer vinculação de classes CSS e outras coisas mais, mas a gente vai ver na prática, certo? Porque é só para ter uma ideia do que é que se usa quando não se tem o interpolação. E essas duas formas são as formas de fazer o data bind. Você está escrevendo uma aplicação em Vue. Então, basicamente, de forma resumida, o que eu tenho aqui? Eu tenho minhas views, são HTML, a árvore DOM, né, do HTML com seus elementos, HTML puro. E aí eu tenho aqui o ViewModel, que é onde está o core da minha aplicação Vue.js. Na verdade, você escreve a Vue dentro do projeto Vue.js, se você quiser, ou não, né, porque ele é progressivo. Mas a principal funcionalidade do Vue.js está aqui na parte do ViewModel. Então, e aqui eu vou ter meu modelo também na aplicação. E normalmente são objetos JavaScript, porque você vai usar o Vue.js na parte de front-end. E o back-end é que tem um modelo lá, que pode ser em Java, pode ser em Ruby, pode ser o que quer que seja, mas esse modelo chega ao projeto Vue, normalmente através de chamadas assíncronas ou não, como objetos JavaScript. É por isso que aqui está assim. Então, dentro do meu ViewModel, o que é que eu vou ter para receber os eventos da Vue? Um listeners. Esses caras, o que eles fazem? Eles ficam escutando por eventos que aconteceram no navio que podem vir a alterar o modelo. Então, por exemplo, caso haja necessidade de alterar o modelo, o ViewModel vai lá, conversa com o modelo,
atualiza o model e ao atualizar o model eles voltam para diretivas, as interpolações e caso essa mudança afete alguma parte da view que está vinculada àquele dado alterado, ele vai simplesmente alterar a view, fazer esse reflexo. Então é isso. As minhas diretivas de interpolação elas são a maneira que eu uso para declarar como uma parte da view está vinculada aos dados que eu tenho. E aí eu tenho essa parte, né, de escutar os eventos do usuário e ver se vai alterar o modelo e caso altere, manter essa sincronia. Modelo e view sempre atualizados. Então, isso é feito. Vamos olhar para isso a mais baixo nível. Então, eu tenho uma função aqui que é a função de renderização, é um componente, na verdade. E esse cara vai querer renderizar a minha página. Então, minha página aqui, quando a gente está usando o Vue, é uma série de componentes. É por isso que eu botei esse desenho, como se cada caixinha fosse um componente, né? E tem componentes iguais, que são esses que têm a mesma cor. Você pode ter vários, para estimular o reuso. Então, quando eu quero renderizar minha página, eu preciso dos dados. Então, eu tenho lá meu conjunto de dados. Estou pensando aqui, pensa num componente, um componente só. Tem um data, né, que é aquele objeto que ele retorna, e dentro eu tenho vários componentes com nomes diferentes. Eu vou dizer que é o B, por exemplo, para o nosso caso. Então, na hora de renderizar, eu preciso acessar essas informações. Essas informações são acessadas via um get que é gerado pelo Vue. Você declara lá bonitinho, por debaixo do pano ele vai criar um get. Então, a função de renderização colhe essas informações através de get. Só que, no momento em que ele está criando esse get, ele também coleta todas as dependências que esse objeto tem. Porque, por exemplo, pode ser um objeto complexo, B, que depende de outros objetos. Então, caso eu mude um objeto que ele depende, o B tem que ser alterado também. Então, durante essa criação do get, ele coleta todas as dependências e informa a uma entidade aqui chamada de watcher, que é justamente o cara responsável por ficar observando mudanças e, caso elas ocorram, notificar a função de renderização para que a nova DOM seja atualizada. Da mesma forma que ele cria gets, ele cria também sets. E qual a importância do set? Sempre que um set é chamado de um objeto, você está alterando aquele objeto, né? É por isso que chamou um set. O set notifica ao watcher e o watcher faz com que a função de renderização seja chamada novamente, atualizando assim a minha árvore virtual e posteriormente a minha árvore real DOM. E é assim que você tem a página atualizada. E é assim que funciona o rastreio, né? O data bind, essa sincronia entre os dados e a view. Isso aqui ocorre dentro do View Model. Como eu falei, uma aplicação View, a ideia é que ela tenha vários componentes, então para estimular reuso e a manutenibilidade. Então a gente pode pensar aqui como a minha aplicação que tem um componente raiz, que é a página inteira, e eu posso quebrar. Eu posso aqui ter um componente que é o header, só o cabeçalho, posso ter um componente para essa seção aqui que estou chamando de article, posso ter uma seção para esse aqui que eu chamei de nav component, certo? De navegação, por exemplo. Dentro do article eu posso ter dois componentes, aí são duas instâncias de um mesmo componente, um post componente. Então, o componente não precisa ser único. A ideia é justamente você reusar esse cara. Da mesma forma, no nav component eu posso ter três componentes do mesmo tipo aqui que eu não dei o nome. Então a ideia é essa, quebrar suas aplicações em componentes de forma a facilitar o reuso e a manutenibilidade. A gente vai ver como é que a gente faz isso na prática. Mas cada um desses componentes eles têm um ciclo de vida. E é disso que eu quero falar. No primeiro momento, que é a criação do componente, é onde o Vue vai criar esses observers ou watchers, que são de acordo com a configuração, vamos dizer assim, do Vue Model, né? Ele vai lá, ele determina, cria os gets, cria os sets e fica observando. E também inicializa o sistema de eventos interno do Vue. Num segundo momento, ele vai lá no componente e vai ver se ele tem um template definido, que é justamente, basicamente é o HTML que deve ser renderizado, ou se ele tem uma função de renderização, que é uma outra opção de gerar essa representação gráfica, né? Que no final das contas é HTML também. Você pode ter o template, a gente vai ver, que é código HTML, pode ter essa função.
E aí essa cópia, né, ele gera uma virtual DOM a partir desse template, e é esse cara que é montado lá no elemento HTML que a gente viu. Apesar de dar um mount só no componente root, existe a montagem lá em qualquer um dos outros componentes, só que você não especifica. E aí, beleza, está montado, a partir daí ele entra num laço e fica esperando por eventos. Nesse caso, os observers ficam monitorando todos os dados configurados no ViewModel, e quando algum desses dados mudam, por causa de um evento do usuário, por causa de alguma coisa que aconteceu no model, ele atualiza a virtual DOM, ela é renderizada e ela reflete na DOM real, né? Então é assim que funciona. Fica aqui no laço de evento até que chegue o momento da destruição, tá errado ali. E aí, nesse caso, todos os observers e os listings dos componentes filhos são destruídos até que a aplicação inteira seja destruída. Olhando para esse mesmo ciclo de vídeos em mais detalhes, eu tenho aqui, criei minha aplicação, montei, e aí vai ter o início, né, dos eventos, do sistema de eventos e do ciclo de vida. Aqui, entre esse estágio e o estágio de iniciar as injections e a parte de reatividade, ele chama o método before created, que a gente chama aqui de hooks dos lifecycle. Então, assim, você pode. É um ponto onde você pode inserir código, certo? Então, você pode, no seu componente, inserir uma parte de código que vai ser executado no before create. São situações específicas onde você vai precisar fazer isso, certo? Estou explicando aqui porque é como tudo funciona, mas na maioria das vezes você não vai precisar lidar com esses caras. Ou vai lidar com um ou outro. Então, depois do init injection em React, ele vai tentar renderizar o template. Então, antes disso, ele chama o método created, ou seja, o componente foi criado, e aí ele vai procurar verificar se tem um template. Se tiver um template, ele vai compilar o HTML, senão ele vai olhar para a função de renderização. E aí, antes disso, ele chama o before mount, né? Antes de montar lá no elemento. E aí continua. Quando ele sai quando ele monta, né? Ele chama esse método mounted, e aí é onde começa o ciclo de eventos. Esse ciclo de eventos aqui vai aparecer só uma vez, mas é um ciclo, ele pode ficar eternamente nesse círculo que vai ser desenhado agora. Então, sempre que tem uma mudança, antes de atualizar, ele chama o before update para dizer, ó, você pode fazer alguma coisa antes de eu atualizar. Aí ele renderiza novamente a virtual DOM e aplica ela na DOM real. Chama o método update para dizer, ou seja, foi atualizado, e fica nesse ciclo aí. Até que, de acordo com o ciclo de vida da sua aplicação, ele vai ser desmontado. Então ele chama o método before amount, logo antes de desmontar, e finalmente desmonta. Então esse é o ciclo de vida de um componente. Então, cada uma dessas caixas vermelhas são métodos que você tem acesso no seu componente. Você pode inserir código lá para fazer o que for necessário. Então, esses eram os principais aspectos que eu queria demonstrar para vocês de uma aplicação em Vue. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e espero que vocês continuem assistindo os próximos vídeos. O próximo vídeo a gente vai falar sobre a parte de componentes, uma abordagem bem prática, antes da gente entrar na parte prática mesmo e sujar a mão de código. Então vejo vocês no próximo vídeo e valeu!